Programa Raízes Jornalismo Cultural hoje entrevista a jornalista e escritora Laurenice Noleto, Noleto. Uma alegria, um prazer receber você aqui, Nonô. Prazer é meu, é muito bom ver um programa como o seu, com tanta qualidade, né? Destinado às raízes da cultura goiana. E é uma honra participar. Alegria toda nossa, né, Luiz Aquino? O Luiz Aquino hoje substitui o escritor Edivaldo Lourenço, né? Também poeta, ex-presidente da União Brasileira de Escritores, nosso amigo de muito tempo, cronista do jornal O Diário da Manhã. Uma alegria também, né, juntos aqui fazer o programa. Pois é, e principalmente você me chama para uma emergência exatamente em torno da Nonô. Fiquei muito feliz. Mas foi de propósito, porque ela cita o Luiz Aquino no livro, né? E muitas outras pessoas. Bom, você é jornalista, Nonô, e a sua vida toda começou aí no jornalismo. Nós vamos contar a história, o que me chamou a atenção no seu livro, Flores no Quintal. Esse romance que você viveu com Vilmar Alves, né? Que é uma história muito bonita. Mas por que você começou no jornalismo? Qual é o motivo que a levou ao jornalismo? Bom, quando eu fazia o curso médio, na época a gente tinha que fazer opção, né? Áreas de ciências humanas, exatas ou de saúde, e que eu achava que era muito melhor que hoje. Eu já fiz logo opção pelo clássico, curso clássico, que era a área de ciências humanas, que eu me identificava com as matérias, né? Português, história, literatura, línguas, né? A gente estudava francês, inglês, latim no clássico, né? Porque eu sabia que não era minha área, nem a medicina, nem a engenharia, que eu não era muito dada a essas matérias da área de química, física, mas sim da área de humanas. E meu sonho era ser escritora. Eu não tinha, eu sou menina de cidade pequena, onde não existia a figura do jornalista. A gente não tinha nem televisão nessa época. Então, o jornalismo, para mim, não era uma coisa que me era conhecida. Mas eu conhecia os romances, eu sempre gostei de ler, minha mãe gostava muito de ler. E, então, eu queria, desde pequena, eu pensava assim, eu vou ser escritora. Mas eu achava que era um mundo muito inacessível. E depois eu descobri, então, que para chegar a ser escritora, um caminho bom seria fazer jornalismo, porque eu me saía bem nas redações, me saía bem. A professora minha de português foi uma das primeiras a me estimular, a procurar, eu procurando, conversando com ela, a profissão, que eu iria continuar trabalhando, né? E ela falou assim, jornalismo. E me convidou, inclusive, na época, para fazer parte de uma banca de estudantes, professores, para estimular a leitura e a oratória de outros alunos dos cursos que não tinham a literatura e nem o português como base principal, que era os científicos de engenharia e de medicina, que já preparavam os meninos para essas áreas, né? E nisso eu fui me envolvendo já, mas eu pensei assim que eu precisava muito amadurecer primeiro para poder ter alguma coisa importante para escrever. Porque escrever por escrever só, para fazer qualquer coisa, eu não quis, nunca quis. Esse perfil é o do jornalista que entrou na escritora, né? Escrever com objetivo. Com tem objetivo, que ser lido já. Por quê? Aí veio os objetivos. O primeiro livro que eu escrevi foi com meu pai, as memórias dele, que eram memórias que ele contava pra gente quando não tinha televisão, né? Eram histórias contadas pelo meu pai, todo início de noite, até um ir caindo de sono e dormindo. 11 filhos. As histórias de rabo de fogão. As histórias do meu pai, ele era um contador de causos. Ele era um grande contador de causos. Ele fazia o som, tá? Ele era sonosplata também, né? Pum, caiu, pá, fez. Italiano também, né? E aí, essas histórias eu achei muito importante. Quando ele se aposentou, eu sugeri a ele que se tornasse um escritor. E ele me convidou, então, a ser com ele. Falou assim, eu escrevo se for junto com você. Se for nós dois, a 4 mãos. Então, tá. Aí comecei eu lembro disso. a escrever as histórias dele.
Mas o interessante do seu começo no jornalismo foi que, além de você ter se encantado, ido para o jornalismo por idealismo, também serviu assim, viu, Luiz de Aquino, para ela encontrar o amor da vida dela, né? Que foi o Vilmar Alves, que era um rádio escuta na rádio da Universidade Federal, né? Na rádio universitária. Essa historinha começou mesmo aí. Na rádio universitária, eu indo como estudante de jornalismo para fazer o estágio. E o Vilmar era muito jovem, muito moleque, assim, menino magricelinho de gogozinho, assim, e muito rápido na máquina, ele escrevia com tanta rapidez a máquina manual, né? Que parecia que a gente falava assim, tá pegando fogo, de tão rápido que era. E ele ouvia as notícias, os grandes noticiários, né? E já transcrevia, já resumindo e fazendo notas para a rádio universitária. Que as pequenas rádios não tinham, né, capacidade para contratar agências e tudo. Então fazia a rádio escuta. A rádio escuta. Ele era noticiarista, mas fazia um trabalho de rádio escuta, que não era uma questão de ilegalidade, não, mas era de precariedade mesmo. Para todas as pequenas rádios no interior do Brasil, né, sobreviviam assim. Eles contratavam pessoas para fazer esse trabalho de captação, né, das notícias por meio do rádio, para continuar o círculo, né? Que hoje a gente fala que compartilhar, né, na internet. Vou compartilhar. Então, era o compartilhamento à época. E era também o tempo em que, quer dizer, com um pouco mais de equipamento, as emissoras e as redações de jornais já tinha o telex, né? Aquela coisa. Às vezes jogava aquela fita ali e começava a espalhar a notícia. Eu também conheci e trabalhei muito com o telex. Agora, esse primeiro contato com o Vilmar, eu fiquei encantada com ele primeiro enquanto profissional. Ficamos amigos, ficamos anos amigos. E saindo juntos, aquela turma, né? Frequentando os bailinhos do DCE aos sábados à noite. O Marquinhos e seu conjunto. Marquinhos e seu conjunto, grande xará, que até hoje é um grande músico, amigo, um profissional excelente, reconhecido como o melhor baterista de Goiás. Mas nesse baile que você fala do Marquinhos e seu conjunto, você dançou com o Vilmar uma música cantada por Roberto Carlos, que é Debaixo dos Caracóis. Né? Essa música, eu não sabia antes que o Roberto Carlos tinha feito essa música oferecida, dedicada ao Caetano Veloso, que estava exilado. E tinha o cabelinho até hoje, né? Os caracóis. E eu, apesar do cabelo muito liso, naqueles dias tinha feito uns bigodilhos no cabelo. Bigodilhos. Os meninos de hoje nunca ouviram falar nisso. Como é que é o Eram os bigodilho, cachinhos feitos à mão, amarrado com pano ou com papel. Papelote, e fazia assim os papelotezinhos. A gente chamava de bigodilhos. E minha mãe que fez os bigodilhos do meu cabelo. Eu sempre fui apaixonada por cabelo anelado. E eu era assim, frustradíssima, porque o meu cabelo não parava nem um grampo aqui, escorria de tão liso. Aí, de vez em quando, minha mãe fazia os cachinhos do meu cabelo. Então, assim, passando a mão nos meus caracóis, dançando essa música, o teto do DCS abriu e a magia contaminou. Bacana isso. Foi o começo do nosso namoro. O famoso teto conversível do DCE. Do DCE. Que gerou tanto romance, aquele teto deve ter tido estrelado, muitas histórias iniciadas ali, né? Eu já ouvi falar em algumas, ouvi dizerem. Nós acabamos de ouvir uma. Essa é uma. O programa Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje entrevista a jornalista e escritora Nonô Noleto. Luiz Aquino, a história que a Nonô narra no livro com o Vilmar, eu gostaria de destacar uma anotação que ela fez a respeito do Vilmar, né, em que é o aguerrido comunista e romântico das letras.
companheiro de lutas e sonhos, de todos os risos e choros, caminhadas e cantorias, dias de sol e chuva. Bonito, e eu notei isso no começo, e lendo o livro, aí eu vi que de chuva você quis dizer um dia que você saiu de Vespa com ele, vocês molharam, chegaram em casa já tarde da noite, né? Foi a primeira vez que saímos assim juntos para trabalhar. Bom, eu gostaria que você resumisse quem foi o mocinho Fred e a guria Luana. Então, eu achei importante escrever essa história, depois de 34 anos no jornalismo, porque o Vilmar partiu dessa, sem despedir da gente, né? Não deu tempo. Não deu tempo, e eu achava necessário escrever as histórias dele, primeiro para suas netas, minhas netinhas lindas, maravilhosas, a Bárbara, que está com 17 anos hoje, e a Ana Júlia, que está com 11 anos. Mas que quando o Vilmar partiu, ela estava muito novinha ainda. E eu fiquei preocupada que ela não registrasse as memórias do avô, que era apaixonadíssimo pelas netas. E a vida que o Vilmar teve, de muitas lutas, de muitos sonhos, eu fiquei preocupada que ela se perdesse na história, no tempo. E eu acho que é importante a gente deixar registrado na literatura o que a gente não conseguiu fazer, inclusive, no jornalismo. Porque o jornalismo naquela época era censurado totalmente. Nós não temos, num período histórico do país, os registros da verdadeira história do Brasil. Então, se a gente hoje não conta essas histórias, a gente não vai ter essa informação, essa verdade sobre um tempo. E eu quis contar essa história do Vilmar, um menino simples, humilde, criado lá no interior, que veio para Goiânia. Eu também, lá no interior, o Vilmar era de Bela Vista, eu de Iporá. Nos encontramos depois, já adultos, em Goiânia, no ambiente já de faculdade, né? O Vilmar já era jornalista por profissão e já era da Rádio Universitária, onde eu fui fazer o estágio, e ele era o responsável pelo estágio. E nós ali começamos depois a namorar, não foi uma coisa instantânea. Ela foi construindo primeiro uma amizade, um companheirismo, depois a gente descobriu que era alma gêmea. e vivemos muitos sonhos, muitas histórias, muitas lutas. O Vilmar, quando eu o conheci, ele já era filiado ao Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, na época, era um partido que organizava o pensamento político, principalmente da juventude, né, de oposição à ditadura militar da época, sem o viés de luta armada e nem de resistência mais radical. Ele organizava de forma do pensamento e de uma organização, e sugeria a organização social, em sindicatos, nas bases dos operários, dos trabalhadores da cidade principalmente, mas também no campo. Era chamado Partidão, inclusive, porque ele era já muito grande. E ele não estimulava a luta armada. Por isso, houve um racha muito grande até, porque enquanto a ditadura aprofundava a sua dureza, a sua crueldade, para rebater a oposição a ela, o Partidão continuava na sua linha clássica de não vamos organizar, tudo bem. E aí muitos jovens, levados até mesmo pela inquietude, que eu acho que é natural até da juventude, resolveu partir para outros movimentos mais radicais também, de luta armada, de se organizar, de tentar fazer a guerrilha urbana, a rural, que não deu certo, que foi só uma tentativa de organização, que foi a guerrilha do Araguaia. Mas o Vilmar, mesmo assim, fazendo parte dessa instituição política que pregava a oposição, mas pela paz, mesmo assim eles foram muito torturados, foi toda a organização do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, foi toda desmantelada no país nessa época, foram presos, foram torturados e não teve nenhuma complacência porque pensava mais
amenamente, vamos dizer assim. Então, esse período todo, o Vilmar viveu, porque ele já era filiado ao Partido Comunista desde 14 anos de idade. E quando eu conheci, ele já estava velho no comunismo e eu recém-chegada. E o nome dele no partido, que eles todos adotavam nomes clandestinos para a própria segurança, era Fred. E eu estava também entrando para o partido, pelas mãos dele. E na noite em que eu iria ser admitida no partido, e tinha escolhido o meu codinome também de Luana, mas o Vilmar só me chamava de guria, desde que me conheceu. Porque eu era muito magricelinha, muito miudinha. Eu pesava 40 quilos, 39 quilos. Era bem miudinha. E o Vilmar me chamava só de guria, e eu, então, o chamava de mocinho. O mocinho Fred e a guria Luana. Só que nesse dia em que eu ia entrar para a primeira reunião do Partido Comunista Brasileiro, ele foi preso. Ele foi preso e, tentando me proteger, ele não se... Estava junto comigo, mas ele não se manifestou, não deixou, não se rebelou, não fez barulho, não fez nada, foi complacente com a prisão, sequestro dele, para que eu não reagisse e não fosse presa também. Então, preocupado comigo, ele sofreu mais, até muito mais tortura também, porque tentavam fazê-lo me incriminar e ele nunca me incriminou e tentava sempre me salvar de tudo, falando que eu não pertencia, não fazia nada. Eu realmente, organicamente, ainda não pertencia ao partido, né? E aí ele teve sessões de tortura a mais por causa disso, para tentar salvar a sua guria. Um depoimento do livro que ele passou para você naturalmente, o depoimento do Ismael Silva, que tinha como codinome Olavo. Daí você deu o nome ao seu primeiro filho, Olavo Noleto, né? O Ismael, irmão do Paulo Silva de Paulo Jesus. Silva de Jesus, de Palmelo. Ele fazia parte do Jornal de Deboche conosco também. E o Ismael, então, aí eu já estava, assim, talvez no final da vida, né? Porque ele teve o olho furado, depois arrancado os dentes, as unhas. Foi cruelmente torturado. No quartel. O corpo foi entregue para a família com o olho furado, com muitos hematomas, unhas arrancadas. E ele iria completar 19 anos ainda. Era um menino. Era um menino. Um grupo e o codinome dele era Olavo. Era Olavo. E o Vilmar, na cela ao lado dele, ouvindo, participando como testemunha auditiva disso, não era ocular, mas auditiva, do sofrimento do seu companheirinho, né? Ele, sabendo da sua morte, prometeu para si mesmo: o dia que eu tiver um filho, vai se chamar Olavo, em homenagem a esse menino que está morrendo sob tortura. E morreu sob tortura. E ele sabia que eu permitiria, e nós já tínhamos, nosso futuro era traçado já há muito tempo, né? Vocês tinham praticamente um código, era uma coisa engraçada, porque eu conheci os dois antes deles se conhecerem. O Vilmar foi meu aluno no liceu, a gente era muito jovem, ele menino, eu rapazola. A Nonô eu conheci nos meios acadêmicos, nas festinhas. Você fazia geografia. Eu fazia geografia, ela fazia jornalismo, ficamos amigos nesses convívios, né? DCE, festinhas no BEG e tal. E depois ela me conta que estava namorando o Vilmar, que era um namoro sério, os dois já estavam tabulando o casamento e tal. E o curioso que eu acompanhei na vida desses dois o tempo todo era essa harmonia, né? Quando pergunto para ela, você era uma mulher braba, não sei, dizem que sim, dizem que não. Não, eu acho que não, havia um entendimento bom, porque a natureza dela, ela é mais falante, mas o Vilmar é uma coisa tão interessante, mesmo como aluno, aquele aluno de primeiro ano clássico no liceu, que geralmente era barulhento, ele era aquele cara quietão, na dele. Sabe? Quando ele participava de qualquer coisa, era assim, sucinto, objetivo, e a coisa funcionava bem. Então nós ficamos amigos desde aquela época, né? Em função até mesmo desse tipo de ser que ele era. Era uma turma, né, Luiz Aquino? A dignidade. Eu ganhei uma camiseta de um sobrinho, depois da morte do Vilmar, que eu guardo e me foi, assim, um presente maravilhoso, que ele escreveu na camiseta: Vilmar, Dignidade, Antônio Alves. Era um sobrenome que podia ser agregado ao Vilmar. Podia.
Bom, Sempre o mesmo perfil. mesmo perfil e uma turma de jovens idealistas, românticos. Românticos, né? O programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista a jornalista e escritora Nonô Noleto e a história dela com o também jornalista, né, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás, Vilmar Alves. Bom, depois dessa luta, dessa correria sua para Brasília, o Vilmar veio para Goiânia, depois se casaram, tiveram filhos, ele ainda cumpriu pena no Sepaigo, enfim, a luta continuou aí, ideológica, né? E vocês criaram na imprensa alternativa um jornal, também na cooperativa. Vamos falar um pouco sobre isso. O Aquino também participou, Luiz de Aquino, né? Um pouco dessa história. Vamos falar do Projornal e também do Jornal do Deboche, não é? Então, o Projornal, a Projornal, era uma cooperativa de jornalistas que, à época, grande parte ficou desempregada com a crise do Diário da Manhã, primeira fase dele diária. Ainda foi antes. Antes mesmo do Diário da Manhã, já tinha um problema para abrigar os desempregados, que foi em 78, 79, né? Foi quando surgiu o jornal Opção Diário. Foi por aquela ocasião. Também. Mas o momento mais crítico... O momento mesmo, mas foi da saída, o Vilmar saiu do Diário da Manhã, alguns que saíram de lá do Diário da Manhã. Houve uma égera, muita gente foi para Brasília. Foi para Brasília, outros foram para Mato Grosso, para São Paulo, e outros que ficaram aqui, assim, para tentar criar oportunidade de trabalho para todo mundo, criou essa cooperativa. E criou dentro da cooperativa uma agência de notícias, onde a gente unia o trabalho profissional e político, que era fazer assistência e fazer notícias de atividades de criação, por exemplo, de sindicatos de trabalhadores rurais na oposição, que foi o começo da organização sindical rural de trabalhadores rurais, era só o patronato que era organizado, né? Aí os trabalhadores rurais começaram a se organizar nessa época e a gente acompanhava, e daí surgiu a necessidade também da gente expor as nossas manifestações, as nossas ideias, nossas angústias, e que era muito difícil, ainda era muito difícil. E como fazer? Então surgiu a ideia de fazer com humor. Então foram convidados, o Luiz de Aquino era humorista também, chargista, né, Luiz? Não, charge não. Não era, não? Texto, o que você fazia de humor? Era botar humor no texto, né? Então, a ideia era essa, era debochado real, né? Debochado real. Então juntou escritores, cineastas, chargistas, jornalistas, um grupo de pensadores, de sonhadores e de indignados. Os nomes da pesada também, né? Anatoly. Anatoly Ramos, João Bênio, Antônio Carlos Moura, Morinha também, o Mourão e o Morinha. O VSS. O Vécio CS. Pádua, Frois, Jorge Braga, que era um dos maiores sustentadores também. Mariozan também. Então nós tínhamos uma gama, todos os maiores e melhores chargistas. E redatores. Do Jornal de Deboche. Fizemos o Jornal de Deboche pela cooperativa. Com muita dificuldade, a gente praticamente pagava para fazer o jornal, mas tentava vender de banca em banca, não, nos bares, de mesa em mesa, na universidade, né? E conseguimos fazer 12 edições desse jornal, muito satírico, muito interessante, que marcou essa época, e eu acho que foi o único jornal alternativo, né, da imprensa alternativa, Nanica, em Goiás. Que no Brasil tinha tomado conta, como o Pasquim, Jornal em Tempo, Movimento, Opinião. E aqui em Goiás nós tivemos, então, o Jornal de Deboche. Que foi um momento, assim, de união, né, de todas as forças intelectuais em torno da causa da luta. Esse momento já era assim, um momento final
de desmantelamento da ditadura e conquista da anistia. Né? A anistia chegou, a gente estava editando o jornal. Eu fui para o Rio, uma turma, nós alugamos um ônibus e fretamos o ônibus, fomos esperar a chegada do Prestes. E eu fiz as fotos da chegada do Prestes, que nós publicamos no Jornal de Deboche. Fizemos entrevista com o Arraes, né? O Miguel Arraes, da chegada dele ao Brasil também, o retorno do exílio de não sei quantos anos. Então, foi um jornalismo bonito, diferente. Marcou muita época. Marcou muito e foi muito prazeroso para a gente fazer esse jornalismo também. Bom, nós vamos chegando, infelizmente, ao fim do programa. Nós precisávamos de gravar aqui pelo menos mais 2 programas para contar toda a sua história, né, de luta. Mas a Nonô Noleto foi a primeira mulher que trabalhou na redação do Jornal Popular também. Foi, né? Primeira saia. É verdade. Foi. Isso que eu estava perguntando pelo Alaor Barbosa, Valdez de Góes, Wagner de Góes, o Sérgio Paulo Moreira Acabou de lançar um livro. Acabou de lançar um livro, ele era o nosso professor de história e lá no jornal ele era o editor internacional. Raiz e Jornalismo Cultural de hoje conversou aqui com a Nonô Noleto, jornalista, escritora, autora, né, de Flores no Quintal. Né? Agradecemos a sua presença aqui no programa, Nonô, e você está escrevendo um outro livro, talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre ele na próxima. Claro, vai ser um prazer voltar aqui para falar mais. E eu quero aproveitar, deixa eu falar rapidinho. Sim. Vocês podem me ver também todos os domingos na Feira do Cerrado vendendo licores artesanais. Bacana. Que agora eu sou jornalista aposentada. Jornalista é sempre jornalista. Né? Você não sai. Não deixa é de igual ser professor, não deixa. Jornalista, escritora e artesã licoreira. Na Feira do Cerrado, que é na Praça Domingo de manhã. Não. É do lado do estádio Serra Dourada. Ali próximo ao Círculo Larretor. Exato, Parque da Criança. Luiz de Aquino, obrigado pela sua companhia aqui no programa Raiz. Eu não podia faltar esse encontro de jeito nenhum. Foi uma alegria grande que você me deu de abraçar essa menina, recordar tanta coisa boa, né? E estamos aí. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil e você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. Já está nas bancas a revista Raiz e Jornalismo Cultural, feita para quem gosta de cultura, arte, conteúdo e qualidade gráfica. Revista Raiz e Jornalismo Cultural, simples e diferenciada.